nos fazer de tal modo na sua semelhança a Ele. Então, é importante nós lembrarmos que desde a criação, nós temos o privilégio de termos certas características de Deus, mas não somos Deus. Ah, Aqui em Gênesis capítulo 2, diz que quando da criação, nós nos tornamos um ser vivente. E quando nós podemos falar da, daquilo que nós somos, é difícil nós separarmos aquilo que somos. Também eu diria que na teologia, uma outra colocação que é feita é a diferença entre tricotomia e dicotomia. O que quer dizer isto? Quer dizer simplesmente que ou nós somos três partes ou duas partes, isto é, duas partes. Nós somos um ser físico e um ser espiritual. Ou tricotomista, nós somos corpo, alma e espírito, como se nós pudéssemos separar isto. Agora, isso, se eu tenho uma posição que eu tenho só, então eu quero colocar como a alma e o espírito é a mesma coisa ou não, eu quero separá-los. O fato é que nós somos um ser só. Quando nós estamos sofrendo fisicamente, todo o nosso ser sofre. Quando nós pecamos, todo o nosso ser sente. Então é importante sabermos que nós somos um ser criado por Deus, e esse é um privilégio tremendo para nós, quando nós olhamos para a Bíblia e Deus dizendo que Ele nos criou com propósitos. E é muito importante nós estarmos conscientes disso. Eu fui criado com propósito. E um propósito que vai de eternidade a eternidade. É importante nós lembrarmos que quando nós nascemos, nós simplesmente nos tornamos esse ser, mas que Deus já havia planejado. E Deus planejou aí a nossa criação, gente, visando a nossa vida aqui, mas sobretudo a eternidade. O propósito de Deus para nós vai muito além daquilo que nós passamos hoje aqui. É verdade que às vezes nós olhamos para a vida que nós temos aqui hoje e pensamos que quase é uma eternidade, mas de fato é passageiro, né? Eu posso dizer da minha vida hoje, quase chegando aí aos 68, mas eu lembro muito bem quando eu estava no seminário e eu pensava assim: Jesus vai voltar nesses dias agora. E eu lembro até que eu falei assim: Deus, por favor, espera um pouquinho para o Senhor enviar Jesus de volta, porque eu quero casar primeiro, né? Gente, nesse final de ano agora, a minha esposa e eu já estamos completando 47 anos de casamento, né? Parece que foi ontem, mas é importante lembrar que com os filhos, com netos, o propósito de Deus para nós vai para a eternidade. Então, o que vai ser significativo para nós nisso é pensarmos que Deus nos criou físico, mental, emocional, espiritual, para os propósitos dele. E isso deve fazer muito bem para o nosso emocional, para os nossos sentimentos. Agora, Deus nos criou de maneira, vamos dizer assim, perfeita, mas não totalmente completa.
E eu sei que vocês, mulheres, vão gostar de ouvir isto, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, né? Deus fez o homem com uma necessidade que só Deus poderia completar na vida dele, que é, de fato, a mulher. Para ser aquela companheira, aquela que vai ajudá-lo, aquela que é diferente, tá? Nós não somos iguais. Nós gostaríamos sempre que o outro nos entendesse, mas o fato é que nós somos diferentes e nesse relacionamento conjugal vai ser um aprendizado constante daquilo que o meu cônjuge é espiritual, mental, emocional, físico, né? Mas o que aconteceu? Nós temos aí o que a Bíblia coloca, entrou o pecado. E ali, naquele momento, da entrada do pecado, a tentação, o resultado também é que nós vamos ver ali várias reações emocionais. Passa agora o homem a ter um sentimento, quando Deus pergunta onde você está, ele diz, eu tive medo. E Deus pergunta para ele, mas espera aí, como é que você sentiu medo? E ele então reconhece que estava com culpa. Ele então reconhece que, junto com Eva, eles se sentiram iludidos, mas ao mesmo tempo inteligentes, conscientes, tá? Daquilo que eles haviam feito. E Deus dá para eles, então, algumas disciplinas, né? Deus vai colocar limites agora sobre a sua vida. Vai dizer que há circunstâncias que não são assim tão fáceis, mas a vida de vocês. E o que a gente vai ver por toda a Bíblia, o problema das nossas emoções é quando as nossas emoções se tornam na nossa vida mais importante do que o todo do nosso ser, do que a mente. Como separar a mente das emoções? Como separar do físico, se nós somos um ser inteligente, com emoções? Aliás, quando vocês, mulheres, foram criadas, a Bíblia registra muito bem aquela reação emocional que o homem teve, dizendo, esta é a final. É como se ele está vibrando realmente, depois de ver tantos casais de animais, macho e fêmea, agora ele vê alguma coisa que é semelhante também a ele. A alegria dele, a satisfação. Então é importante nós lembrarmos que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com emoções, mas o problema com a queda é que as nossas emoções começaram a tomar conta de nós, e nós vamos ver por vários fatos bíblicos, vários exemplos bíblicos que mostram o quanto o homem, então, passa agora a ser alguém amargurado, alguém irado, alguém que descarrega todos os seus sentimentos, toda a sua vontade na vida dos outros. Alguém que agora vive com ansiedade. Aquilo que nós falamos, a ciência da saúde mental, então, vai falar que como a depressão, a doença do século, né, disso desde o século passado, mas depressão já está na Bíblia desde o seu início, né? Basicamente, depressão é perder a expectativa do que vem pela frente, perder a esperança, é abaixar a cabeça. É a hora que nós achamos que, olha, acho que não vai mais dar certo, né? Para mim, não tem jeito, para mim não tem esperança, né? Então,
quando esse sentimento toma conta de nós, o sentimento é que nos controla, e isso pode acontecer facilmente conosco. Tá? Então, nós podemos ver, por exemplo, na Bíblia, o caso de Caim. Caim e o seu irmão Abel, eles, vamos dizer assim, eles foram no culto na fonte e foram lá entregar o seu momento de adoração a Deus, a sua oferta. Mas só que Caim fez errado. E Deus precisou conversar com ele. E Deus, inclusive, disse para ele: Caim, por que você está com a cabeça baixa? Por que você está indignado no seu coração? Se você fizer o certo, eu vou aceitar você. E nós sabemos que ele não quis muita conversa com Deus, não. Criou uma situação com o seu irmão e tirou a vida do seu irmão. O que a gente vê aqui? É um Caim dominado pelos ciúmes, pela mágoa, por um sentimento, quando Deus estava ali tratando com ele, com aquilo que, vamos dizer, Deus já estava vendo todo um perigo para acontecer ali na sua vida. Tá? E a gente sabe o resultado disso. E, mais uma vez, Deus teve necessidade de trazer justiça, como já havia feito com os seus pais, com Adão e Eva, tirando-os do jardim e colocando certos limites, trazendo certas dificuldades na sua vida. Mas é interessante que, tanto na vida de Adão e Eva, quanto na vida de Caim, se há uma coisa que se sobressai, que Deus fez, foi uma atitude de graça de Deus. Aliás, nós vamos encontrar a graça de Deus, que é essa decisão de Deus nos amar, apesar de nós vamos ver isso por toda a Bíblia. Né? E Deus, então, tomou a decisão de proteger a Caim e fez isso. Mas os sentimentos íntimos de Caim eram tão duros que ele teve na sua descendência aquilo que foi o pior possível, a ponto que Deus precisou começar tudo de novo com Noé e a sua família. Né? O que nós vemos é o quanto que emoções podem ser, vamos dizer, doentias na nossa vida, controlar a nossa vida de tal maneira que nos leva àquilo que, de fato, que Gênesis 2 vai mostrar que foi a morte espiritual, morte emocional, mental, física, né? Mas foi alguém envolvido pelas suas emoções. Nós podemos ver também, gostaria de lembrar de José, de Jacó, que é o quadro de uma família no livro de Gênesis, tão significativa, que na narrativa do livro de Gênesis, ela ocupa a metade do livro de Gênesis. 25 capítulos são falados a respeito de Jacó e a sua família. E é maravilhoso olhar, porque a família de Jacó, o próprio Jacó, foi alguém que falhou muito, mas ele teve um encontro especial com Deus. Eu digo especial porque eu não vejo nenhum outro relato na Bíblia de alguém que lutou com Deus e saiu vivo, como o texto lá, então, mostra isso. Ele saiu com a bengala, né? Ainda levou o presente gracioso que foi essa bengala que ele foi viver com ela, talvez aí uns 60, 70 anos da sua vida, e Deus nunca o curou. Deus nunca tirou a bengala da sua vida. Mas o fato é que Deus permitiu na vida dele
um filho como José. Diante de todos aqueles filhos que Jacó teve, José foi alguém rejeitado, alguém que, em alguns momentos, talvez também quis vinganças, quis tirar o proveito, talvez alguma coisa até com os seus irmãos, mas Deus foi tratando com José, com o seu emocional. Porque, olha, passar, gente, o que José passou é muito dolorido. É de mexer muito com as nossas emoções. Mas José foi aprender na sua vida que ele não podia simplesmente fazer justiça própria. E isso controlava o seu emocional. Quando os seus irmãos, com receio, no final da vida do pai, perguntam: Olha, o pai morrendo, o que você vai fazer conosco? Então, ele diz dois princípios muito importantes que devem controlar muito o nosso emocional. Ele falou: Olha, não foram vocês que me venderam para cá, foi Deus que me trouxe. Eu imagino que todos vocês e eu, nós passamos por situações da nossa vida que nós não entendemos. Deus talvez nunca vá nos explicar, mas o fato é que é um descanso para o nosso coração, para a nossa mente, é saber que não foram as pessoas que erraram conosco, mas Deus está no controle a tal ponto que ele tem propósito com relação a isso. E foi isso que José disse para os seus irmãos. Não foram vocês que me venderam para cá. Foi Deus que me mandou na frente e ele diz assim, para cuidar de vocês, para demonstrar amor por vocês. E o outro princípio que ele coloca, então, relacionado a isto, que é muito importante para o nosso emocional, para nós nos libertarmos de qualquer sentimento de vingança, de ira. Ele disse assim: Olha, eu não estou no lugar de Deus, eu não sou juiz para poder punir a vocês. Porque ele tinha agora, como governador do Egito, ele estava numa posição onde ele poderia realmente fazer justiça própria. Aliás, ele fez alguma tentativa com relação a isso com os seus irmãos, mas com certeza Deus estava trabalhando com ele. E uma coisa, então, tremendamente significativa na vida de Jacó e de José é que Jacó termina a sua vida reunido com os seus filhos, num momento de onde ele ora pelos seus filhos, ele abençoa os seus filhos, e José está ali, e tudo aconteceu, foi possível naquele momento. Vamos dizer assim, ele terminou no momento de culto, no momento de, que a gente diria, né, num culto doméstico, orando, num momento tão especial, porque um, um filho decidiu perdoar. Isso é emoção, mas é uma emoção consciente. E é um grande exemplo para nós do que Deus tem feito conosco. Por que Deus nos ama e nos perdoa? Porque Ele decidiu fazer assim. Ele decidiu nos tratar dessa maneira. Nós temos uma série de outros exemplos bíblicos que nos impressionam com relação a essa questão emocional. Me chama a atenção, por exemplo, o profeta Samuel, um homem que, quando falava, a palavra de Deus se cumpria. Mas ele teve um momento da sua vida também que ele se sentiu rejeitado. E ele lutou com esse sentimento de rejeição, até que Deus chegou para ele e disse assim: o povo não está rejeitando você como líder espiritual deles. O povo está rejeitando a mim. Mas mais para frente um pouquinho, ele com Saul, tanto um quanto o outro, também lutaram com esse sentimento e foi uma certa frustração para a vida de Samuel, porque ele viu Deus
rejeitando agora a Saul. E Deus tinha usado a Saul para ungir para ser o primeiro rei de Israel. E, de novo, há um certo aborrecimento em Samuel, aquele homem tremendamente espiritual, mas que lutou com esse sentimento. E aí, daqui a pouco, Deus, então, falou para Samuel o seguinte: Samuel, eu quero que você vá ungir alguém lá em Belém. E era Davi. E ele demonstra medo, ele demonstra receio, mas Deus fala com ele: Samuel, por que que você está amuado? Por que que você está aí dominado por esse sentimento triste? Porque você tinha ungido e agora não deu certo? Né? Então, está aí um profeta também vivendo essa experiência de luta com a sua própria emoção. E Deus está tratando. No caso, nem se fala com relação a Saul, que lutou tremendamente com o seu sentimento de inveja, de ira, de vingança, a ponto que chegou o momento que Deus falou assim: eu não falo mais com você. E ninguém mais queria falar com Saul. E aí ele chega a fazer um erro atrás do outro, tremendamente dominado pela vingança, pelos ciúmes, pelo ódio. Ele viveu o restante da sua vida para tirar a vida do seu genro, que foi Davi. Emoção, emoção. Queria lembrar para vocês ainda mais um outro personagem bíblico, que foi Jonas. Jonas, todos nós conhecemos a historinha dele. Profeta, Deus falou para ele assim: vá até a cidade de Nínive, essa cidade é importante para mim, eu tenho um projeto para ela. E Jonas luta, ele fala: eu vou, mas não vai. E a gente sabe a história. Ele muda o rumo, ele decide para onde deve ir. E o que nós vemos, então, é que em todos os momentos, Jonas luta com um sentimento interior. Ele falou: Deus, eu sei que se eu for lá falar, pregar, o Senhor vai perdoar os ninivitas, e eu não quero que o Senhor os perdoe. E sempre Jonas lutou com esse sentimento de justiça pessoal. Mesmo quando ele ora, faz uma primeira oração lá na barriga do peixe, ele fala de misericórdia, mas logo que ele sai dali, ele vai e prega uma mensagem sem qualquer sentimento de misericórdia. Depois que ele esperou que Deus punisse a cidade, e nós vamos ver que então ele vai lá para o monte, esperando para ver se de fato Deus iria punir os ninivitas. Era o sentimento dele, ele queria, e Deus estava lá de novo trabalhando com Jonas. Então é tão importante olharmos o quanto que os nossos sentimentos afetam a nossa maneira de pensar, a nossa vida, e, naturalmente, o nosso corpo vai sentir. Não há como ser dominado por emoções pecaminosas, não é só emoções negativas. Diante de Deus, são emoções pecaminosas. Mas em todas essas experiências, desde o princípio, como é significativo olhar para um Deus que ama e perdoa, e é misericordioso, e é fiel. E ele é tudo isso porque ele decidiu por você e por mim fazer alguma coisa por nós, não porque nós temos qualquer tipo de mérito. Então, eu diria que o segredo para nós de vivermos
emocionalmente bem, temos nossos dias de tristeza. Isso não é pecado. Jesus teve. Nós temos os nossos dias onde ficamos mais quietos. Mas isso também não significa nem um pouquinho que a nossa fé está sendo abalada. Então, nós temos emoções, e elas são naturais em nós. Nós vamos ver o salmista revelando isso. Nós vamos ver um Jeremias, diante de tantas circunstâncias que ele vive, ele falando: enquanto eu me concentrei nas situações difíceis, eu estava abatido, mas agora eu quero pensar naquilo que me ajuda a andar para frente, a ter esperança. E ele começa a falar, então, do amor, da fidelidade de Deus. Né? Quando nós vamos para o Novo Testamento, então nós vamos encontrar justamente a grande vitória para nós, que está totalmente em Cristo, em Jesus. Como nós lemos lá, 2 Coríntios, quem está em Cristo é nova criatura. Tem um passado, mas agora eu sou alguém novo. Então, essa relação nossa com Jesus é uma relação que mexe com o nosso emocional. Eu queria dizer que não é possível nós queremos, às vezes, separar aquilo que nós somos como ser diante de Deus. Mas eu diria que o segredo para nós é a nossa relação, de fato, com o Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que nos perdoou. O problema do nosso pecado já foi resolvido. Mas se eu não tratar o meu pecado, a minha atitude errada, a minha raiva, a minha tristeza quando ela se torna dominante na minha vida, a minha emoção de ansiedade quando ela me controla, gente, eu posso encontrar perdão para mim. E é tão importante nós tratarmos isto, porque isso traz equilíbrio emocional para nós, traz segurança da nossa relação com Deus e com as pessoas, e até mesmo conosco. Efésios, então, fala da habitação do Espírito Santo em nós. E ele fala assim no capítulo 5, sobre o fato de nós andarmos de uma maneira prudente. E ele diz, então, andando cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos, com gratidão, com submissão uns aos outros. O que ele está falando? A presença do Consolador, a presença do Espírito Santo em nós, é para criar também em nós esse tipo de reação que envolve o nosso emocional, envolve a nossa mente. Estão interligados. É uma questão de decisão. Então ele diz: dê graças por tudo. Cante. Aceite a relação que nós temos uns com os outros, de servir uns aos outros, nos submetendo uns aos outros. Nesse contexto, não só é uma questão que o Espírito Santo desenvolve isso em nós, mas é alguma coisa que também tem a nossa própria atitude nisso, que, aliás, o texto no grego gera justamente isso. O verbo no grego aqui, quando fala de nós estarmos cheios do Espírito Santo, traz a ideia tanto da atuação do Espírito Santo, daquilo que ele faz, quanto a nossa responsabilidade de vivermos emocionalmente também bem controlados pelo Espírito Santo. Em Colossenses, dentro de um texto semelhante a esse, ele fala várias vezes sobre a importância de sermos pessoas gratas. E se o texto bíblico fala para nós crescermos em gratidão, é um sinal que nós também podemos fazer ir para o outro lado. Nós podemos crescer em amargura. Aliás, Hebreus diz isso. Não permita nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, atrapalha, dificulta a sua vida, contamina você e contamina os outros. Eu queria dizer o seguinte, gente.
vivemos emocionalmente bem. Está ligado com o todo da nossa vida, o ser da nossa vida, mas é uma decisão nossa. Queria lembrar quando o Senhor conta aquela, né, aquela parábola do bom samaritano, ele resume a vida cristã em amar Deus e pessoas, o próximo. São somente essas duas ordens que estão ali naquele texto. Amar Deus e amar pessoas. Ele não fala para nós nos amarmos. Ele fala para nós trabalharmos com Deus, e aliás, o texto ali diz assim: nós amarmos a Deus com entendimento, amarmos a Deus de coração, com força. Ele coloca para nós amarmos a Deus com tudo aquilo que somos. Mas, ao mesmo tempo, isso vai refletir no nosso amor para com as pessoas. Então, amar alguém, demonstrar, então, emoção por alguém, é uma atitude que nós devemos ter, tanto quanto Deus tem conosco. Quando nós olhamos o grande exemplo de Jesus, Jesus decidiu vir, decidiu nos amar, decidiu se entregar por nós, e nada disso, gente, vamos dizer assim, morrer na cruz não tem nada de emocional disso. Quando ele é rejeitado, não tem nada de falar assim, puxa, mas que coisa gostosa, como é bom passar por isso. E ele viveu toda essa experiência, mas ele decidiu viver simples. Ele decidiu viver de maneira humilde. É interessante que aquilo que a Bíblia diz, a atitude de Satanás desde o início foi uma atitude de orgulho, um orgulho consciente, foi uma decisão de querer o lugar de Deus. Gente, essa é uma emoção que também nós vivemos em alguns momentos, o orgulho. Quando nós queremos viver em função daquilo que talvez nós não somos de fato, mas queremos mostrar para os outros. A melhor maneira de nós vivermos bem emocionalmente é olhar para Jesus e viver como ele viveu. Naquilo que o próprio texto bíblico, Colossenses fala, Efésios fala, usando o verbo andar, é andar com Jesus, para sermos mais parecidos com ele, como sendo então aí o nosso irmão mais velho. Né? Essa relação, então, é tão importante, e foi isso que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. É interessante. Jesus diz: bem-aventurado é quem faz e não quem recebe. O receber depois. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Quer dizer, então, a nossa atitude de amor por pessoas, de ações em direção às pessoas, é que, de fato, então, vão gerar em nós um sentimento interior de o nosso emocional vivendo de maneira aí equilibrada. O Salmo 1, ele começa dizendo: feliz é aquele que não anda no conselho de determinadas pessoas sobre a influência dos outros, mas decide viver a sua vida de acordo com esses princípios que Deus tem colocado para nós. É uma decisão. Então, eu posso decidir hoje viver bem, eu posso decidir viver mal. Como Nelson Mandela, ele tinha tudo para viver mal, amargurado. Ele tinha tudo para ser um vingativo. Quando ele se torna, então, agora, presidente da África do Sul. Mas ele foi o responsável por um grande movimento de
reconciliação na África do Sul. Mas ele decidiu por isso. Se não é, então, que foi merecedor do reconhecido Nobel da Paz. Tá? É uma decisão nossa de vivermos emocionalmente bem. É algo que, se eu quero ser um chato, eu vou ser chato. Se eu quero ser alguém amargo, eu vou ser amargo. Se eu quero ser alguém grácil, que nem diz o provérbio, grácil no falar, eu vou viver assim. Eu decido viver bem com meu Deus e amar pessoas, independente daquilo que me aconteceu, independente das circunstâncias que eu passo, porque o nosso grande exemplo é Jesus. Tá? Ele tinha tudo, conforme Isaías 53, na descrição ali, ele tinha tudo para ser alguém completamente deprimido, amargurado. Ele foi, diz o texto, ferido, ele foi esquecido, né? Ele sofreu como ovelha muda diante dos tosqueadores. Então ele passou toda uma circunstância, mas porque ele visava você e eu. Ele nos queria, para nós vivermos uma vida que ele ensinou em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida que vale a pena. Ele não falou que a vida seria fácil, pelo contrário, ele falou: olha, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter limitações na vida de vocês, mas eu quero dizer para vocês que há um galardão, que há recompensa. A alegria, ele diz, pelo fato que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aliás, essa foi uma experiência bastante interessante com os discípulos de Jesus, quando, de fato, os discípulos voltam de um movimento missionário e eles estavam tão felizes por tudo que tinha acontecido, e Jesus diz para eles o seguinte: se alegrem, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Gente, não tem maior alegria do que essa para nós. É saber, como diz o Salmo 23, certamente a fidelidade e a bondade do Senhor vai estar conosco todos os dias. Gente, eu queria deixar em aberto aqui, se alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, então abre aí o seu microfone e então pode fazer o seu comentário ou pergunta. Alguém? A essa altura eu pergunto, vocês estão aí? Sim. Sim, estamos aqui. Sim. Tá bom, gente. Obrigado porque vocês estão aí. Algum comentário? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ninguém? Bom, gente, o nosso tempo já deu. Mais uma vez, vocês me desculpem aí no início, pelo atraso um pouquinho. Eu não sei o que aconteceu aqui com o laptop, mas não entrava de jeito nenhum, né? E já estava tudo pronto. Então, eu quero agradecer a Deus esse tempo com vocês. Eu espero que, quem sabe, aí a gente possa se reconhecer na igreja e no culto, né? Nesse período eu ainda não fui, mas tenho plano de estar domingo aí, né? Então, o meu desejo do coração é que Deus esteja abençoando a vida de vocês, tá? Eu queria pedir, Lucas, você quer encerrar esse tempo orando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade
que nós podemos ter vida e vida abundante com Jesus. Por favor, Lucas. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de reflexão da tua palavra. Sabemos, Senhor, que nós passamos por tribulações, passamos por situações difíceis, por momentos de alegria também, momentos de vitória e derrotas. Mas o grande consolo, Senhor, o grande conforto que nós temos é que o Senhor, na sua soberania, sabe de todas as coisas, está no controle de tudo, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter alegria no nosso viver diário, alegria que vem de Ti, Senhor, apesar das circunstâncias, apesar de nós, ó Pai, mas que a gente possa descansar na Tua bondade, misericórdia, sabedoria, Senhor, e não permitindo que nada aconteça além daquilo que a gente possa suportar. Que realmente nós possamos ser verdadeiros servos Teus, buscando a Ti a cada momento da nossa vida, buscando uma vida que Te alegre, Senhor, e que impacte na vida das pessoas que estão à nossa volta, não por nossa vaidade, para nossa glória, mas somente pela Sua. Obrigado pela vida do Carlos, Senhor, nesse momento aqui, dispondo um tempo conosco. Somos gratos pela vida dele, pela vida de cada um aqui, pelo interesse em aprender um pouco mais de temas tão atuais. É a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bem. Amém. Muito obrigado, Carlos. Prazer. Deus esteja abençoando aí